Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como vocês estão hoje? Espero que estejam na dependência da graça do Senhor. Amados, nós estamos estudando o livro de Gênesis e nesta noite nós vamos dar sequência às mensagens expositivas neste livro e hoje nós vamos tratar do capítulo 22. Na verdade, nós vamos encerrar hoje o capítulo 22. Na semana passada foi nos apresentado o estudo dos versículos 1 a 14, os 14 primeiros versículos deste capítulo, pelo pastor Christian, onde foi nos apresentado a história de fé de Abraão. Abraão enfrentou uma grande provação, uma das maiores provações de Deus em sua vida. Deus ordenou que Abraão tomasse Isaque, seu filho, seu único filho, seu filho amado, a quem ele amava, e oferecesse em holocausto. Uma ordem complicada, porque quando nós olhamos para o holocausto, não é simplesmente matar o filho, mas é matá-lo, cortá-lo em pedaços e queimá-lo. Esse é o holocausto como nós vimos e temos visto no Antigo Testamento. É uma ordem assim, aos olhos do homem, sem sentido e sem lógica. Mas, Abraão de imediato obedeceu sem questionar. O objetivo desse texto foi nos apresentar como podemos lidar com as provações que nós também vamos enfrentar no nosso dia a dia. Podemos também passar por provações, como foi com Abraão. Mas o interessante, quando nós olhamos para a provação de Abraão, que vimos no texto, é que em nenhum momento Abraão questionou a Deus, pediu explicação a Deus, discutiu com o Senhor. Simplesmente ouviu a ordem de Deus e a obedeceu imediatamente. Focou na promessa e não nas circunstâncias. A fé, ela não pede explicação. Ela vai, a pessoa vai e cumpre. Abraão confiava nas palavras daquele que um dia o havia dito que ele seria o pai de uma grande nação. E acreditava que Deus não mentiria. A sua fé descansava no caráter santo e justo do seu autor, o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que é fiel com as suas promessas. Aprendemos que a fé de Abraão, ela estava fundamentada em duas fontes, em sua obediência e no seu temor a Deus. Se eu temo a Deus, não importa o custo, o quanto vai doer, ou o quanto eu vou perder, eu vou obedecer. As pessoas, os crentes, não obedecem a Deus porque não acreditam nas suas promessas, nos seus mandamentos. Não temem a Deus. Abraão creu e conheceu o Yahué Irê, o Senhor que vê, o Senhor que provê. Abraão depara com a provisão de Deus. Ele abriu os olhos e viu um carneiro que acabara de se enroscar entre os arbustos. O cordeiro que viria a ser sacrificado no lugar do seu filho Isaque. Este texto aponta para a profecia do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi preso na cruz para a nossa salvação, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nos leva para a doutrina teológica do sacrifício substitutivo. Amados, precisamos crer nas promessas do Senhor e não colocar os nossos olhos nas circunstâncias.
Esse é o desafio desse texto. Depois disso, mais uma vez o anjo do Senhor bradou, clamou do céu e confirmou a promessa, a aliança com Abraão. Está nos versículos 15 a 19. Vamos comentar esses versículos hoje, porque na semana passada foi até o versículo 14, antes de entrarmos nos versículos finais desse capítulo, os versos 20 a 24. Gênesis 22, 15 a 19 nos diz: então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, pois no versículo 11, ele já havia clamado a Abraão que não matasse o seu filho. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei. Duas expressões, elas são importantes e são dignas de serem destacadas aqui. A expressão, pela segunda vez, que tem um sentido de dar ênfase, dar importância ao que será dito. O que o anjo do Senhor vai dizer, vai falar, diz respeito à promessa. Então, ele está dando ênfase quando ele diz pela segunda vez. No versículo 16, jurei por mim mesmo, é a segunda expressão que a gente pode ver aqui. O anjo do Senhor está dizendo que o seu juramento, o que ele fala, coloca em xeque o seu caráter. O juramento, o comprometimento que Deus faz é inquebrável, é infringível, que não vai deixar de acontecer. É isso que Deus ele quer dizer quando ele usa essa expressão, jurei por mim mesmo. Deus está aqui reforçando a promessa feita anteriormente nos capítulos 12 e 15. Deus fez uma promessa a Abraão sem ele ter feito nada ou que viria fazer qualquer coisa para merecê-la. De ti farei uma grande nação. Olha para os céus e conta as estrelas, será assim a tua posteridade. Deus está reforçando a promessa feita incondicional por causa da obediência de Abraão. Assim também é conosco. Temos promessas incondicionais de Deus para conosco. Deus nos faz promessas sem exigir nada de nós. E a principal dessas promessas é a nossa salvação. A promessa de Deus é crer no Senhor Jesus e será salvo. Deus não exige nada além do que creiamos em Cristo. Deus não exige boas obras, algo que venhamos a fazer para merecê-la. Ele só espera que creiamos, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O que aprendemos com Abraão é que quando eu sou obediente, Deus reforça essa promessa incondicional no meu coração. Deus enche o meu coração, Deus enche o nosso coração de paz. O que não obedece, não tem paz. E é importante que saibamos disso, amados, porque há muitos crentes sem paz, com medo, em depressão, angústia no coração, independente da Covid. A Covid tem sido usado como uma desculpa. Estão assim, porque não são obedientes a Deus. Não são obedientes às suas promessas. Guarde isso no seu coração, amado. No versículo 17, alguns detalhes são acrescentados na promessa que ele está aqui reforçando. Duas figuras de linguagem são usadas para transmitir uma ideia de imensidão nessa promessa: as estrelas do céu e as areias da praia do mar. E certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu
e como areia na praia do mar. Deus está dizendo para Abraão que a sua geração será incontável, não dará para contar. Esta descendência, a promessa que Deus reforça, dominará e possuirá a cidade dos seus inimigos. A tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Este é mais um detalhe que é acrescentado na promessa que Deus está reforçando. E isto aqui é novo. Nas promessas que nós vimos anteriormente, não aparece isso, aparece agora. Deus está falando para Abraão que a sua descendência terá inimigos, mas ela dominará e possuirá as cidades dos seus inimigos. Isso aqui tem um sentido profético. É verdade que nos tempos de Josué, o povo de Deus possuiu Canaã e as cidades que faziam parte dela, mas não foi definitivo. Se a gente vê ao longo da história hoje, Jericó, os judeus não podem entrar. Jericó é dominado pelos palestinos. Os judeus nem podem entrar lá. Mas haverá um dia que a descendência de Abraão dominará, possuirá plenamente as cidades dos seus inimigos. Veja o que a Bíblia diz a esse respeito em Salmo 2, de 7 a 12. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servir ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Aqui é um salmo messiânico. O Messias governará as nações com vara de ferro. O Senhor Jesus vai governar as nações. Hoje, o seu governo é espiritual. Ele governa do céu. O governo é invisível. Mas um dia, ele governará visivelmente. Todas as nações estarão debaixo do seu governo. Quando isso acontecerá? Apocalipse 19, 11 e 15 nos diz: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui está o cumprimento do Salmo 2. Os inimigos de Israel serão punidos e dominados quando da vinda do Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. No versículo 18 diz: Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Na descendência de Abraão, diz o anjo do Senhor, serão benditas todas as nações da terra. Como? Gálatas 3:8. Paulo assim nos explica. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos.
O Evangelho fala que a salvação é só através de Jesus. Em Abraão é anunciado que a salvação dos homens viria da descendência de Abraão, Isaque, Jacó, Davi, até culminar no nascimento do Messias, que cumpriria essa promessa na cruz. As famílias da terra serão abençoados por meio da fé em Jesus Cristo. Você é abençoado pelo descendente de Abraão, o Senhor Jesus Cristo? Você pode dizer que Jesus te alcançou pela fé e é abençoado? Se você não é bendito do Senhor, a palavra de Deus diz que você é maldito. Pois aqueles que não vivem pela fé, mas vivem pelas obras da lei, é considerado maldito. E a única forma de você mudar essa condição é crer no Senhor Jesus Cristo, para assim se tornar bendito do Senhor, ser abençoado pelo Senhor Jesus Cristo. Ser abençoado pelo Senhor e ser salvo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, de 9 a 10. Essa é a condição para você ser salvo. Versículo 19 diz: então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Juntos, Abraão, Isaque, e acompanhado dos seus servos, voltaram para casa. Abraão, nesse quesito, tirou nota 10 na escola da fé. Confiou na promessa do Senhor. Aqui termina o relato das lições que extraímos da grande provação de Abraão. E aqui nós podemos tirar lições para as nossas vidas. E aqui nós podemos tirar lições para que possamos praticá-las em nossas vidas. Então, Gênesis 22, nós vimos que começa com uma ordem que a princípio nos deixou perplexos, horrorizados, por causa da possibilidade da morte de Isaque. Mas termina com a linhagem da esposa desse rapaz, que foi resgatado da morte, que viria abençoar todas as famílias da terra. A partir do verso 20, vemos uma quase genealogia. Nos é apresentado a descendência de Naor. Vamos ver. Passadas essas coisas, verso 20, foi dada a notícia a Abraão, nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésede, Azo, Pildas, Gidlafe e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã, Taás e Maaca. O texto aqui nos apresenta os filhos de Naor, irmão de Abraão, procedentes de Milca, sua esposa, e os filhos de Naor, procedentes de Reumá, sua concubina. Naor se casou com Milca, sua sobrinha, irmã de Ló, filha de Arã. Era prática naquela época a endogamia, casamento dentro do clã, casamento dentro da parentela, visando preservar suas raças. Abraão casou com Sara, sua meia-irmã, como vimos nas passagens dos capítulos 12 e 20, quando Abraão mentiu para o faraó e para Abimeleque, dizendo Sara ser sua irmã e não sua esposa. Naor teve 12 filhos, 8 filhos com Milca e mais 4 com Reumá, sua concubina.
O seu 8º filho com Milca foi Betuel. Betuel teve 2 filhos muito conhecidos no Antigo Testamento, Labão e Rebeca. Labão teve 2 filhas, Lia e Raquel, futuramente esposas de Jacó. Pergunto-lhes, qual a razão desses versículos estarem aqui? Terminamos a história de Abraão, um exemplo de fé, e do nada aparece a genealogia de Naor. A razão destes versículos estarem aqui não é por acaso. Está aqui para compreendermos um pouco da linhagem de Terá, pai de Abraão, de Naor e de Arã. Conhecermos a linhagem de Cristo no Gênesis, ou em Gênesis. O texto aqui está para nos mostrar o início da nação de Israel, a origem da linhagem messiânica, a linhagem da promessa. Esse é o objetivo desses versículos. Rebeca se casará com Isaque. Deste relacionamento nascerá Jacó, que se casará com as filhas de Labão e dará origem às 12 tribos de Israel. Esse é o objetivo desses versículos. E diante, então, dessas relações apresentadas, vamos ver algumas lições importantes que o texto nos apresenta. E a primeira lição que o texto nos apresenta e que nós podemos destacar aqui é que em nossas vidas também vamos ter momentos bons, como momentos ruins. Esta lição é feita por analogia. O texto descreve, cria aqui uma situação para abrandar algo que vem pela frente. No capítulo 22, saímos vendo bênçãos pela fé de Abraão, que foi abençoado com uma geração incalculável, volta alegre com seu filho para casa, passou no teste da fé, tirou nota 10. No capítulo 23, já é um momento completamente cinzento. É descrito a morte de Sara. E aqui nele nós podemos ver luto, lágrimas, sepultamento. Então o objetivo do autor é quebrar essa mudança, preparando o leitor para entrar em um ambiente cinzento, pesado de morte. E ele faz isso colocando esses versículos. Nesse mundo, amados, nós também temos essas mudanças de momentos gloriosos para momentos cinzentos, momentos difíceis. Deus, por meio do teu Santo Espírito, é sensível a essas coisas e nos prepara para enfrentarmos esses momentos difíceis da vida. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Salmo 34, 19. Deus dá condições ao justo de enfrentá-las, como também o prepara para enfrentá-las. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, seja corajoso. Eu venci o mundo. João 16, 33. Deus, o autor primário desse texto, prepara os leitores para os momentos ruins das narrativas seguintes. O capítulo 23, a morte de Sara. Podemos concluir então que Deus nos prepara para os capítulos ruins, cinzentos da nossa vida. Ele nos consola, conforta, nos prepara para enfrentar essas situações, nos dá recursos, fortalece os nossos corações, nos dirige para as fontes certas de orientações. Ele administra a história de nossas vidas. Olhando para essa transição do capítulo 22 para o capítulo 23, podemos dizer que nessa preparação,
O Senhor se preocupa com a nossa vida, com as coisas que estão acontecendo conosco, e nos prepara para os momentos ruins da vida, para os capítulos ruins da vida. Precisamos ser gratos por isso. Precisamos agradecer a Deus por isso. Amados, não estamos sós neste mundo. Temos um Deus que está conosco em todos os momentos de nossa vida. Ele é quem escreve a história da nossa vida. A segunda lição que essa passagem nos ensina é a importância da família, a valorização da família, a valorização do vínculo familiar. Veja o modo como Deus valorizou a família de Terá, para nos mostrar como Israel veio a existir. No livro de Gênesis, as relações familiares são muito importantes. Vivemos em uma sociedade que a família é desprezada. Irmãos distantes uns dos outros. Irmãos sem falar uns com os outros há anos e achando isso normal. Vivendo a sua vida sem nenhuma proximidade uns com os outros. É pais que não conhecem filho, é filhos que não conhecem pais, é filhos que não conversam com os pais e pais que não conversam com os filhos. Nos dias de hoje estão tentando esfacelar a instituição família. Estão tentando arruinar, destruir a família. Os laços de famílias hoje são extremamente frágeis. Estão se quebrando com extrema facilidade. E por esta razão, ou melhor, é por esta razão que a família não é valorizada. Estão dizendo e ensinando para os seus filhos que a família é a fonte de opressão, que na família eles não podem fazer nada. Na família eles são obrigados a obedecer pai e mãe. Na família eles têm que respeitar e amar os irmãos. Na família eles são obrigados a obedecer normas, disciplina. Por isso dizem que ensinando para os seus filhos, para os nossos filhos, que a família é opressora. E por conta disso deve ser destruída. Estimulando assim o seu filho desde cedo a uma rebelião contra a família. Pois ela é ruim, é maléfica, levando-o a viver independente de uma família. E assim que a gente vê os jovens hoje em dia, alienados completamente da família. Precisamos resgatar esses laços que o livro de Gênesis valoriza. A família, na palavra de Deus, é um instrumento pelo qual Deus realiza o seu plano. A nação de Israel, os 12 filhos de Jacó, procedem desses 3 ramos unificados da família de Terá: Abraão, Naor e Betuel, mostrando assim a importância da família. Outra lição importante que devemos destacar aqui é a terceira lição: os critérios que o crente precisa ter para o casamento. O autor aqui destaca a importância de Rebeca, valoriza Rebeca. E aqui nós podemos ver que a Bíblia não é machista, como muitos tendem a dizer, não é verdade? Deus aqui valoriza a mulher, Deus valoriza a Rebeca. E vemos a importância dela no capítulo 24. A importância aqui de Rebeca, que será reportada no capítulo 24, nos mostra o critério usado por Abraão no que diz respeito à escolha de alguém para o seu filho casar. Ele não queria que o seu filho casasse com uma cananeia, alguém que não fosse da sua parentela, alguém que não fosse da sua família. Na Bíblia, aprendemos que precisamos ser criteriosos nesse campo.
Não podemos ver como algo que deve ser conduzido como meros sentimentos vagos, como algo que vai acontecer conforme a vida vai levando. Precisamos ter critérios nesse campo. O jugo desigual é inaceitável diante de Deus. Os pais cristãos não devem, em hipótese alguma, aprovar o casamento do seu filho crente com alguém que não seja crente, com alguém que também não seja da mesma, que tem o mesmo pensamento que ele, que tem a mesma fé que ele. Jamais. Juntamente com os jovens, quinzenalmente, aos sábados, nós temos estudado a respeito desse assunto. E eles têm visto que o Senhor, em algum aspecto do casamento, ele é muito repetitivo. Ele é repetitivo justamente para mostrar a importância da obediência aos seus ensinamentos, para que depois não venham a sofrer. E nós temos trabalhado a respeito disso, nós temos estudado a respeito disso, do livro, O Namoro e o Noivado que Deus sempre quis, e não que eu quero. E é importante, porque eles estão aprendendo o que Deus quer em relação ao relacionamento dele, ao futuro cônjuge dele, ou dela. E tem sido muito produtivo. Pena que alguns jovens não estão dando importância. E às vezes lá na frente vão ter algumas dificuldades nisso. Mas eu convido, desafio você a participar. Mesmo que você não esteja namorando, mas é importante, porque quando você começar a namorar, você vai saber. E quando você for escolher ou decidir por uma namorada, você vai entender o critério que Deus estabelece, para a futura namorada, a futura noiva, a futura esposa sua ou esposo, ou noivo ou noiva. Então, nós podemos ver aqui, e o jugo desigual, a palavra de Deus nos diz que é inaceitável diante de Deus. Nós pais, os pais não podem aceitar um relacionamento de jugo desigual em hipótese alguma. Olha o que nos diz 2 Coríntios 6, 14 a 15. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Paulo está condenando o relacionamento dos coríntios com os falsos mestres. Agora, se ele faz essa advertência tão forte, com associação com os falsos mestres, com os incrédulos, imagine um crente se casar com um incrédulo. Se a associação com o mestre incrédulo já é pecado, imaginem o envolvimento mais profundo que é o casamento. É inaceitável aos olhos de Deus. 1 Coríntios 7, 39, outro texto também que nos últimos encontros nós temos trabalhado com os jovens. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Paulo explica que o crente precisa ter um critério para o casamento. E o critério é este: o cristão deve casar com outro cristão, não outros ensinamentos, não nada diferente disso. Aqui em Gênesis 22, de 20 a 24, vemos Deus preparando um cenário. E depois, no capítulo 24, nós vamos ver Abraão dizendo que o seu filho casará com alguém somente da linhagem mencionada no versículo 20 do capítulo 22, da sua parentela. Nada contrário a isso. Convicção,
aos critérios estabelecidos pelo Senhor. É importante frisar que Abraão ainda não tinha conhecimento da existência de Rebeca. No versículo 20, ele recebe o recado: Milca vai dar à luz um filho a Naor, seu irmão. Ponto. O que vem para frente, dos versículos 23 a 24, é o autor Moisés ampliando a informação nos próximos versículos. O recado dado a Abraão é esse, versículo 20. Quando ele envia Eliezer, seu mordomo, ele não sabia que Rebeca, uma das netas de Naor, existia. E aqui nós podemos ver mais um ato de fé de Abraão. Ele creu na provisão de Deus. Ele creu que Deus iria providenciar da casa da sua parentela uma esposa para o seu filho Isaque. Esse é o critério. E nós cristãos devemos também obedecer a esse critério. E esse critério está no Novo Testamento. O critério que Deus estabelece para o jovem ou a jovem crente. Deve encontrar a sua namorada ou seu namorado, a sua noiva ou seu noivo, a sua esposa ou seu esposo dentro da família da fé. Precisamos levar isso a sério, irmãos. Infelizmente, no meio cristão, não estão levando isso a sério. Pessoas estão deixando a coisa andar, por não ter convicção, por não ter entendimento e conhecimento do que Deus assim espera de um jovem, de uma jovem, de um cristão. Pelo fato de não ter o conhecimento, ou pelo fato de não ter uma autoridade no lar, deixam as coisas nesse campo serem levadas conforme a vida vai levando. Precisamos levar isso muito a sério. Precisamos. A quarta lição importante que devemos destacar aqui no texto é: Deus deu continuidade à descendência de Abraão através de Rebeca. Nasceu uma moça chamada Rebeca, e ela conheceu Isaque, e eles vão se casar, e por consequência desse casamento, darão sequência à linhagem de Abraão. E através disso, Deus irá cumprir a sua promessa, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de Rebeca e Isaque, o povo de Israel vai surgir, e através desse povo surgirá uma tribo, a tribo de Judá, e dentro dessa tribo surgirá uma família real, a família de Davi, e dentro dessa família vai surgir o Messias, o Senhor Jesus Cristo, e por meio do Senhor Jesus Cristo serão abençoados todas as famílias da terra, pela fé no Rei Messias. Gálatas 3:8 nos diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. A necessidade de crer em Cristo para a salvação foi pré-anunciado através de Abraão. É dessa forma que aquela promessa se cumpre, por meio do Evangelho. O Evangelho apresenta o Messias através da descendência de Abraão, que veio através de Isaque, Jacó e Davi. O texto de hoje mostra isso, como a descendência de Abraão teve continuidade, fez que um dia o Messias nascesse, e pela fé nele todas as famílias da terra fossem abençoadas. Você já creu no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Se não, é importante que você creia
em Jesus para ser abençoado com a vida eterna. Crendo em Jesus, o Messias, você se tornará bendito. Aquele que crer em Jesus será salvo, salvo da condenação eterna do pecado e deixará de ser maldito. Basta que você se arrependa do seu pecado. Com a sua boca confesse Jesus Cristo como Senhor e com o seu coração creia que Ele ressuscitou e é o único que te pode dar vida e vida eterna. Amém? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Arrependa dos seus pecados. Confesse ao Senhor Jesus e passa a conhecer mais da vida eterna. Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado pelas lições que aprendemos da provação de Abraão. Uma história de fé e obediência. Obrigado pela paz que o Senhor coloca em nossos corações quando cremos em suas promessas. Obrigados por confirmá-las em nossas vidas mediante a nossa obediência. Desejamos agradecer ao Senhor também pela preparação da linhagem do Messias através da família de Abraão, da linhagem de Terá. Obrigado pelas lições que tiramos do relato dessa descendência, a descendência de Naor. A sua preparação por intermédio do teu Santo Espírito para que enfrentemos momentos bons quanto ruins. A importância que devemos dar à família, o critério que devemos ter para o matrimônio e a continuidade da descendência de Abraão através de Rebeca, que da sua união com Isaque viria o Messias, o Salvador, do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. É o que oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.